Oi pessoal, boa noite, a Patinho. Eu quero explicar aqui sobre Atos 2 para quem não entendeu, tá? A descida do Espírito Santo. Aqui fala em Atos 2 que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, cumpriram o dia de Pentecostes, né? Aí eles se reuniram no mesmo lugar, né? Quero explicar aqui para quem não entendeu. Aí, ó, aí de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Um vento assim, ó, um som. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Então era assim, línguas repartidas, como que de fogo. Era como se fosse língua de fogo, sabe? De língua de fogo. As quais pousaram sobre cada um deles. Pousaram sobre eles, né? Cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Não é, eu vou falar em chinês, japonês, francês, não. Outras línguas línguas que as pessoas não entendem, sabe? É quando a pessoa tá com o Espírito Santo e fala em línguas que não dá para entender. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, eles falavam em outras línguas, não era porque, assim, eles ou alguma pessoa mandou. Era conforme o Espírito Santo lhes concedia. Então, o Espírito Santo lhes concedia que falassem, aí eles falavam em línguas. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões e religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Debaixo do céu, não é no céu. Aí tem lá os judeus, varões religiosos, de todas as nações, de todas. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão de várias pessoas, né? Estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Assim, ele estava confuso, né? Assim, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, né? Não estava entendendo direito, né? Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, na língua própria. E todos pasmavam e se maravilhavam. Tipo, nossa, isso é uma maravilha, é muito bom. Eles se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Aí assim, eles achavam que eram galileus, né? Só que não eram. Assim, não eram galileus, né? Talvez. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em quem somos nascidos. Então, assim, a gente sabe que as línguas estranhas, né, que a pessoa fala quando tá com o Espírito Santo, é uma língua que a pessoa não entende, né? Então, por isso que tá escrito aqui, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, que quando a pessoa nasce, ela é bebê, né? Ela fala as coisas, só que não dá pra entender, né? Então, é como se fosse as línguas estranhas, né? Que a pessoa fala as línguas, só que os outros não entendem, né? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia, e Capadócia e Ponto e Ásia. Aqui fala dos coisas, né? E Frígia e Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene
e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes. Todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. É assim, falar das grandezas de Deus, das coisas que Deus faz. Que é o versículo 11, agora é o versículo 12. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Eles não estavam entendendo, né? Estavam confusos. E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Tipo, eles estão bêbados. Eles estão ruins, né? Falando coisa errada. Só que não. Eles não estavam cheios de moço, né? Que aqui mesmo fala em Atos que eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles não estavam com mosto. Eles estavam cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Então, aqui é que as pessoas zombavam deles e falavam que estavam cheio de mosto, mas não. Eles não estavam com mosto, eles estavam com o Espírito Santo. Aí eles começaram a falar em línguas que as pessoas não entendiam. Então é por isso que está escrito aqui, ó, que... Cadê? Cada um na nossa própria língua é quem somos nascidos, né? É como se fosse bebês, né? Falando numa língua estranha, que eles não entendem. Só que aqui então, eu expliquei, né? Para que vocês tenham entendido e tenham gostado. Então, que para terminar, né? Eles não estão cheios de mosto. Eles estão com o quê? Eles estão com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Tá? Fiquem com Deus, boa noite, Deus abençoe.